Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, mais um dia, né? O penúltimo dia aí dos 40 dias. Hoje é o 39º dia de uma vida com propósitos. E glória a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, então faça uma gentileza pra gente. Você vai se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho lá no YouTube, tá bom? E você que já nos acompanha, bem-vindos aí no penúltimo dia desse livro maravilhoso que é Uma Vida com Propósitos. Normalmente a nossa live é de manhã, mas esses 2 dias eu fiquei impossibilitado. Mas nós estamos aqui, né, firme e fortes. E nós vamos falar hoje sobre equilibrando a sua vida. Esse é o tema do 39º dia, né? Do livro Uma Vida com Propósito. E você que está entrando aí, bem-vindo aí, Pastor Cleison, né? A Cris aí, Deus abençoe vocês. E o texto de inspiração, né, de hoje está lá em 2 livros. O primeiro livro é no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15, que diz assim: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim: não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Amém? Então vamos equilibrar, né? Equilibrando a nossa vida. Precisamos, né, deixar ela num nível de equilíbrio. E como fazer isso? Através, né, da palavra do Senhor. Aqui diz assim: bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Então, bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Isso aí, então, é quase um provérbios pra gente. Uma das competições... Eu achei bem interessante isso, então eu vou ler para vocês o que o Rick escreve aqui no livro. Ele diz assim: uma das competições das Olimpíadas de verão é o pentatlo, composto por 5 modalidades: o tiro, a esgrima, a equitação, a corrida e a natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Suas vidas também é um ele diz pra gente, né? A sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos nas mesmas proporções. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos lá em Atos 2, explicado por Paulo em Efésios 4 e exemplificado por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Aleluias! E quais são esses? Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Esse é o primeiro propósito. Você foi formado para o prazer de Deus. Então, seu propósito é amar a Deus por meio do que? Da adoração. Segundo propósito, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Então, seu propósito é demonstrar amor às outras pessoas por meio do que? Do seu ministério, do seu chamado. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Então, seus propósitos é compartilhar a mensagem de Deus por meio do que? Do evangelismo. Batize-os, o quarto. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. E quinto,
Ensine-lhe todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Então, o primeiro é o quê? Adoração. Segundo, ministério, chamado. Terceiro, evangelismo. Quarto, comunhão. E quinto, discipulado. Vamos lá. O compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter a sua equilibrada e estável, juntando-se a um grupo que haja incentivo mútuo e responsabilidade de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual. Hoje mais cedo, alguns minutos atrás, eu estava conversando isso aqui em casa com a pastora Luzia e com a Isabela, uma discípula nossa. E falava que nós temos que ter a vida equilibrada. Não adianta você ter algo muito lá em cima e outra parte lá embaixo. Deus quer que nós tenhamos um equilíbrio em todas as áreas. Nós conversávamos, né? Ah, mas eu gosto de tal coisa, então vou me dedicar a tal coisa. E eu não gosto de tal coisa, e aquilo então eu vou ignorar? Não. Às vezes, para você se desafiar, você precisa fazer aquilo que você talvez tenha menos habilidade para você desenvolver, ok? Vamos lá. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou num grupo. Então é importante você expor a sua fragilidade, a sua fraqueza, né? Então, por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público, né? Então você vai desenvolver essa habilidade estudando, né? Preparando pequenos sermãos, e aí você vai desenvolvendo essa habilidade. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Então nós entendemos e compreendemos que nós vamos sempre sermos melhores quando nós estivermos em comunidade, não sozinho. Nossa mente fica mais aguçada, as nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Paulo diz: ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam, lá em Filipenses 4:9. Isso é uma verdade. Então, na verdade, aquilo que você aprende na teoria, você precisa colocar na prática. Como eu estava comentando também um pouquinho antes. Às vezes a pessoa aprende sobre paciência. Você precisa ser paciente, né? E você às vezes ora: Senhor, me dá paciência. Até nós falamos alguns dias atrás sobre isso aqui num dos nossos vídeos. Deus, ele não vai te dar uma poção, né? Um pirim-pim-pim de paciência e agora você tem paciência de elefante. Não. Deus vai dar condições, situações para que você desenvolva a paciência. Assim como o amor, assim como a mansidão, a ira e etc, né? Um pequeno grupo de leitores proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros, à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se que fomos feitos para crescermos juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Então nós não nascemos para ficar só.
e nós aprendemos em comunidade, aprendemos em comunhão. Muitas vezes você vai aprender, o inteligente, o sábio, ele não aprende errando, mas ele aprende com o erro dos outros. Alguém já fez algo, então é aquele que é sábio, ele vai ouvir, falar, opa, peraí, não vou por esse caminho, porque senão eu vou quebrar a cara. Incentivos também a estudar a Bíblia individualmente. É importante que nesses 40 dias que nós passamos juntos, que não seja limitado somente aqui. Muitas vezes eu dou versículos bíblicos aqui, porque o livro, talvez você não tenha o livro, e ele nos respalda. Então, quando você for estudar, talvez você marque aqueles versículos, estude aqueles versículos, durante o dia, no seu devocional, vai te ajudar muito. Nós estamos aqui, não podemos estar juntos presencialmente, mas podemos estar juntos aí de uma forma digital e online. E eu estou aqui, para poder contribuir para o seu crescimento espiritual. Amém? A Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos, até mesmo por livros inteiros. Por isso que ela tem, os seus livros, capítulos e versículos. Faça um autoexame espiritual periódico, Examine, pois, o homem a si mesmo. Precisamos sempre estar nos examinando. Olha o que o autor diz aqui. A melhor forma de harmonizar os cinco propósitos da sua vida é por meio da autoavaliação periódica, que significa que, de tempos em tempos, você precisa começar a refletir sobre tais. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar a nossa saúde espiritual. E aqui vão os livros, os capítulos e os versículos. Lamentações 3:40, 1 Coríntios 11, do 28 ao 31, depois do 13 ao 5, Gálatas 6:4. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem hábitos do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem algumas providências. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente aonde? Ao médico. Então, se você não está bem, você vai passar no médico para você estar, vendo aí a sua situação aí. A pressão sanguínea, a temperatura, o peso e assim por diante. Então, a cada período eu vou lá no médico e faço um check-up lá para ver se o meu sangue, a minha glicemia está bem. Quem tem problema de pressão alta e outras coisas fazem os seus exames, correto? Da mesma forma, aqui para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais, vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão, Olha o que o profeta Jeremias aconselha. Vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Aleluias! Que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, e o verso 1 e 2, que diz mais ou menos assim: que você não nos conformeis com o Deus desse século, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente, para que então experimentemos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aleluias! E aqui diz assim, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista do agora. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 8,
verso 11. Então, que a ideia que traz entusiasmo, aquela ideia que trouxe, né, aquela paixão, aquele fogo lá no começo, né, que ela seja igual a cada ação realista de agora, né? Precisamos ter esse equilíbrio aí, não começar bem, começamos lá em cima e vamos decrescendo, mas precisamos manter esse equilíbrio. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos e conseguimos chegar lá, amém? Ele dá uma dica bem interessante, o autor. Anote seu progresso em um diário. Eu confesso para vocês que eu não tenho esse hábito. O hábito que eu tenho é de todas as reuniões, ministrações que eu participo, na maioria das vezes eu anoto, né? Anoto lá quem ministrou, o tema, né? Os versículos, aquilo que eu entendi na verdade e vou anotando. E muitas vezes aquilo me ajuda porque quando eu vou reler aquilo me traz uma... Né? Às vezes é uma palavra que o Senhor fala comigo novamente. Muitas vezes eu preparo ministrações baseadas nas ministrações que eu assisti. Então isso é muito importante. Quantas vezes eu já preparei ministrações de um culto de quarta-feira, de um domingo que eu assisti e fiz aquelas anotações. Aí eu vou reler, né, o Espírito Santo ministra meu coração e eu crio então o meu sermão. Então, a melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Então, se você não tem esse hábito, fica essa dica para você manter esse diário aí. Olha o que o autor diz. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vidas que você não gostaria de esquecer. Legal isso. A Bíblia diz, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. E é muito importante isso, né? Porque é através da palavra que nós seremos edificados. É através da palavra que há vida e há transformação. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser o quê? Praticantes. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim, que no princípio, né, não havia nada, e Deus criou todas as... Boa noite, pastora, tudo bom, lindona? Pastora Joelma, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui, pastora, no 39º dia, na reta final aí, hein, desse livro maravilhoso. Mas voltando a falar, no capítulo 1 de Gênesis, né, a Bíblia diz que no começo tudo era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então o Espírito de Deus, ele apenas pairava, ele não fazia nada, né? Não estava fazendo nada, mas a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Então antes tudo era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus apenas pairava sobre as águas. Então, só a manifestação do Espírito muitas vezes não quer dizer nada. Só um mover muitas vezes não quer dizer nada. Porque um mover sem a palavra não gera resultado. Porque lá no próximo capítulo que diz, né? O Espírito pairava sobre as águas. Mas depois assim, Deus diz, haja luz. Então foi a palavra, o verbo. Então só há mudança quando existe palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que é importante conhecer a palavra, estudar a palavra. E esses 40 dias de uma vida com propósito nos levou a isso, né, a conhecermos mais da palavra, para não sermos confundidos ou enganados. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, olha que interessante isso. Conforme as orientações do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Tá, isso está lá no livro de Números, capítulo 33, verso 2. Não lhe deixa contente, olha o que ele diz, não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus e de registrar sua jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo.
Meu Deus do céu. Você viu? Foram as anotações de Moisés que aí nós temos aí todo o enredo de Êxodo. Embora seja improvável o seu diário espiritual que venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Para quem? Para você, para mim é muito importante isso. As maiores lições vêm do sofrimento. Uau! A Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Está lá em Salmo 56, 8. Né? A Bíblia diz que Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e dos meus olhos em nome de Jesus. Quantas vezes eu e você choramos? Quantas vezes, né, nós choramos? Eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo colheu todas as nossas lágrimas, né? Um momento de sofrimento. E eu também acredito nisso, que é no sofrimento que nós crescemos, né? Nos problemas que nos faz forte. Tem até um ditado popular que diz que o que não te mata te fortalece. É bem isso mesmo. Nesse tempo de pandemia que nós estamos passando aí, no que nós iremos passar, nós seremos mais fortes. Deus, ele quer ensinar algo para nós. Disso eu não tenho dúvida. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar a Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer seu ministério. Também vão gerar um novo testemunho e todo problema é dirigido por propósitos. Gente, quando eu comecei a ler isso, a gente vai compreendendo as coisas, vai ficando muito mais simples. Nós vamos sofrendo menos, porque todos os problemas, todas as aflições, né, existe um propósito para nós. Bem, no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para os nossos descendentes, que os nossos descendentes saibam que Deus fez o que Deus fez e para que louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmos 102, verso 18. É por isso que o Senhor deixou a palavra do Senhor, esses manuscritos, para que as próximas gerações, até que ele volte, saibam que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluias! Você pode aí adorar ao Senhor, soltando um monte de coraçãozinhos aí para o Senhor. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitindo o que você já aprendeu. Isso aí em qualquer lugar. Quando você ouve uma coisa e você repete aquilo, você anota, ensina, você aprende muito mais. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, verso 25. Quem passa adiante suas impressões, obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da sua vida, é a sua responsabilidade levar diante essa mensagem, a mensagem de Deus. É esse o nosso propósito. Deus está convocando você, né? Você e a mim, para sermos um mensageiro do Senhor. Como Paulo lembra. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Agora, quero que você diga essas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Ele escreveu isso a Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, a parte B do versículo. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Você não tem conhecimento para você ficar inchado de conhecimento e não passar para ninguém. Porque você com conhecimento, e se você não passar esse conhecimento, nada serve.
né? O conhecimento que você tem, ele só serve quando você contribui para uma outra pessoa. Tiago disse: qualquer um que recebe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir os propósitos de vida, porém, é mais que a obrigação. É um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Ele escreve isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Meu querido e minha querida, se você tem o conhecimento de um assunto e você vê o seu irmão errando, ou você vê uma situação que não é certa, você precisa alertar aquela pessoa. Né? Por quê? Porque se você não alerta, se você não fala para aquela pessoa aquilo que é certo, ela vai continuar no erro. Ah, Anderson, mas eu falei. A pessoa mesmo assim decidiu caminhar. Não tem problema, porque ela não está sendo enganada. Ela está ciente das suas atitudes porque você o alertou. Quantas vezes nós, né, falamos, discipulamos, conversamos com os nossos discípulos, né, e aí eles preferem continuar trilhando pelos caminhos ruins, né? Eles vão continuar, vão pagar o preço, talvez muitos querem pagar para ver, né? Eu, assim, confesso para vocês que eu perdi meus pais, como vocês sabem, meus pais muito cedo, com 14 anos. Fiquei órfão de pai e mãe, assim, um atrás do outro praticamente. E eu errei muito na vida e erro até hoje. Mas a maioria dos, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo, né, esse conhecimento assim, a maioria dos meus amigos eu sempre ouvi o conselho dos mais velhos. Olha, não faça isso, meu filho, né? Então eu deixei de errar muitas vezes por ouvir conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes. Né? E às vezes nós temos nossos líderes, nossos pastores, eles nos aconselham e a gente não ouve. Eu costumo dizer, quando vem um discípulo até a gente e fala assim: ah, pastor, eu vou fazer assim, 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 assado. Tá bom. Ele não veio perguntar aquilo que eu achava, ou nós vamos orar. Ele veio decidido, só me informou que ele tomaria tal escolha sobre a vida dele. O que eu posso fazer? Nada. Mas quando você fala assim: olha, pastor, o que você acha dessa situação? Como eu poderia fazer com isso? Aí sim, então você, baseado na palavra, você vai e faz as orientações. Amém? Daí a pessoa ouve se ela quiser ou ela não ouve. A diferença é que ela foi, né, orientada para aquilo. Tudo é feito para a glória de Deus. Sabia disso? Tudo, absolutamente tudo. Eu quero ler para vocês aqui o que o autor descreve. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. A noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Está lá escrito em João, capítulo 17, verso 4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? É uma pergunta. Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz no verso 20, né? No versículo 20, seguintes da sua oração, em João 17, versos 6 e 26. Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos, preparando a preparação dos discípulos para viver conforme o propósito de Deus. Ele os ajudou a conhecer, a amar a Deus na adoração. Lembra dos propósitos? A amarem uns aos outros na comunhão. Deu-lhe a palavra para amadurecerem. Aonde? No discipulado. Mostrou-lhe como servir o ministério e enviou-os para pregar o evangelho, a missão.
Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Aleluias. E olha que interessante, Deus chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer que apenas vivamos seus propósitos, mas que ajudemos uns aos outros a fazerem a mesma coisa. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, realizando, trazendo que a comunhão, ajudando a amadurecer, a descobrir como servir e em seguida enviamos para alcançar outras pessoas também. Um dia eu fui ganhado, um dia eu fui consolidado, um dia eu fui ensinado a tudo isso. E hoje eu tenho retribuído, tudo aquilo que eu aprendi. E é muito importante, meu querido, você que está cheio aí do conhecimento, você que está cheio aí de Deus, do Espírito Santo, eu quero dizer para você, não guarde isso só para você. Contribua com o seu conhecimento. Você pode dizer, Anderson, mas eu não sei muita coisa, eu tenho vergonha. Não importa. Diga só para a pessoa, Deus é bom e o diabo não presta. Pronto, acabou. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independente da sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Não importa como você começou a sua jornada. Não importa como começou a sua vida. Não importa quantos anos você tem. O que importa é que hoje você pode fazer a diferença. Essa é a grande realização. Esse é o grande propósito. Não importa quantos anos você tem e o que você fez até ontem. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Que você possa se alinhar, aos propósitos de Deus e cumprir o propósito do Senhor até que Ele venha. É esse o maior propósito da minha vida. Não existe outra coisa que eu quero fazer do que estar alinhado ao propósito do Senhor. O que eu tenho mais prazer é fazer a obra do Senhor, falar que Deus é bom, orar por alguém e dizer aquilo que Deus fez pela minha vida. E nada existe nada mais lindo, nada mais gratificante do que você levar Jesus, a salvação, a esperança para outras pessoas. Porque quando nós somos condutores da glória do Senhor, porque por onde nós passamos, aonde havia tristeza, a alegria, por onde havia morte, a vida, por onde havia luto, a celebração, porque nós somos condutores da presença do Senhor, somos a arca da aliança. Aleluia! O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Amém? Então que você possa, que você possa compreender que tudo é para a glória do Senhor. E que você possa equilibrar a sua vida. Então, se você acha que tem algumas áreas da sua vida que estão desequilibradas, que nessa noite você venha colocar isso diante do Senhor. E que nós venhamos, em nome do Senhor, profeticamente equilibrar todas as nossas áreas. Em nome de Jesus. E eu queria orar por você nessa noite, Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este dia. Te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família. Agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo, Senhor, que nós vivemos e é aquilo que ainda nós iremos viver. Obrigado, Senhor Jesus, pelos problemas, obrigado, Senhor, pelas lutas, obrigado pelas provas, porque nós compreendemos, Senhor, que é diante as provas, Senhor, que nós seremos mais fortes. Senhor, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então que cada prova, cada situação que nós enfrentamos, podemos ser mais fortes, mais convictos, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai,
que em todas as áreas de desequilíbrio em nossas vidas, que nessa noite o Senhor possa trazer um equilíbrio, Senhor, que nós possamos equilibrar, Senhor Jesus, todas as áreas da nossa vida, que nós possamos compreender, Senhor, que tudo, Senhor, tem um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe o seu dia, né? O 39º dia de uma vida com propósito. E amanhã é o nosso último dia, né? Vou sentir falta disso. Eu espero realmente que eu tenha contribuído para a sua vida. Se você não viu todos os nossos vídeos, a grande parte está aqui no meu feed, né? Os 40 dias de propósito aí. Nós temos também um canal lá no YouTube. Por favor, vai lá, se inscreva no nosso canal, né? Tá lá na minha bio aqui no Insta. Vai lá, se inscreve, compartilha. Vamos, né, ajudar outras pessoas a entenderem o seu propósito. Amém? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração. Eu amo vocês e ainda devo amor. Até amanhã pro 40º dia, em nome de Jesus. Te vejo lá. Fiquem com Deus.